Muito bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Parece que demorou tanto tempo, mas chegou, né? Hoje é o último dia de aula nosso aqui, da disciplina, tá? Então, hoje, como eu havia falado para vocês lá no começo, né? Quando a gente começou, nós estaríamos vendo vários assuntos, né? E a proposta desse último encontro a proposta do último encontro é fazer um resumão disso tudo, tá ok? De tudo isso que nós vimos, né? E fazer a entrega das notas também, certo? E aqueles que estão com média, eu vou encerrar hoje, depois da nossa aula, eu vou encerrar os diários, né? Mas se vocês acessarem o swap de vocês, vocês já têm acesso à média de vocês, ok? E aí, quem ficar, então, com média inferior a 6, eu vou estar liberando um IFA, né? Ou seja, um exame para ser feito semana que vem, tá? Aqueles que tiverem que fazer o IFA vão receber uma mensagem, certo? Sendo convocados para fazer o IFA. Como é que vai ser esse IFA? Esse IFA, eu vou colocar umas questões lá no Moodle, e aí a pessoa vai lá e responde, certo? Acredito que quem tem participado aí não teve nenhum problema, quem entregou as atividades não teve nenhum problema, tá? Para você saber, de novo, para você saber se você está, se você é candidato, né, a fazer o IFA, basta você ir lá no seu SWAP, na disciplina de administração de negócios, e verificar a sua média. Se a sua média for abaixo de 6, né? Se ela for 6, você já está aprovado. Se ela for abaixo de 6, você vai ter que fazer o IFA, tá bom? Combinado, então? Mas qualquer dúvida aí a gente esclarece aí, vai tentando esclarecer aí mais para o final da aula, que a aula hoje ela é um pouco extensa, mas ela é mais um fechamento, mais um encerramento, né? Então, dá para a gente aí discutir de forma bem rápida aí alguma questão ou outra. Pelo que eu estou vendo aqui, para mim, só tem 2 pessoas que estão enroladas, né? Mas acredito que seja por conta de presença, tá ok? Mas vamos lá. Que inclusive são pessoas que eu não costumo ver aqui. Mas vamos lá, vamos tocar, vamos para a nossa aula então. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês, tá? Vamos lá, janela, apresentação. Ok. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês a tela já, né? Acredito que sim. Se alguém puder dar um toque aí para mim, só para mim poder dar continuidade, mas acredito que já deve estar aparecendo aí para vocês. Muito bem, obrigado, Tamani. Vamos lá, então. Então, a ideia hoje é um encerramento, né? E aí eu tentei trazer aqui uma revisão de assuntos que são bastante importantes nessa trajetória de administração de negócios, né? Que a gente falou bastante e parece que são coisas, como é que eu posso dizer? É óbvio, né, que isso acontece dentro de uma organização. É óbvio que isso faz parte da administração de um negócio. Mas quando a gente vai fazer a prática disso, isso envolve um pouco mais de comprometimento pessoal, né? De um pouco mais de esforço pessoal. Não é algo, nem sempre é algo tão trivial. Eu costumo dizer que treino é treino e jogo é jogo, né? É lógico que é importante treinar. O treino vai te dar uma visão das possibilidades de coisas que podem ocorrer, mas nunca o jogo vai refletir as mesmas realidades que o treino, né? Nunca 100%. Você treina várias situações, né? Pegando aqui um exemplo do futebol,
né, emprestado alguns exemplos, então lá o treinador manda o jogador cobrar escanteio, então o jogador ele cobra, sei lá, no treino 200 vezes ele chuta na bola, até ele conseguir uma perfeição no gol, né? Mas quando, isso é o treino, mas quando acontece o jogo é o momento real, o psicológico dele também é afetado, então tem aquela questão do próprio jogo, né? A torcida, a preocupação, enfim. Então, mas o treino ele é importante, mas quando a gente vai realmente aplicar isso aqui, exige um pouco mais de nós. Então, nunca é o bastante a gente ficar retornando esses assuntos, ter leituras, né, complementares ao longo da nossa vida profissional. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente falou de organização, né? Nós falamos de gestão de pessoas, que é algo muito delicado dentro de uma organização, né? A gente precisa entender que, independente da atividade, do ramo de negócio, seja ele extremamente artesanal, ou seja ele extremamente tecnológico, se é que dá para falar assim, vai ter sempre pessoas envolvidas dentro da construção desse processo, tá ok? A organização empresarial, né? O risco e o retorno, a gente falou, né? A questão de quanto maior for o risco investido, maior será o retorno. E quanto menor o risco, menor o retorno. Então, essas forças, elas são proporcionais, né? Então, tem esses detalhes, né? A gestão da qualidade, a gente falou também bastante que a gestão da qualidade ela veio evoluindo, né? A gente pegou emprestado lá o exemplo lá do Henry Ford, né? Quando ele desenvolveu lá os primeiros Fords T, e ele não tinha preocupação com a qualidade. Ele até falava que você podia escolher qualquer cor do carro, desde que a cor fosse preta. Então, não havia uma preocupação com a qualidade do produto, né? E isso foi mudando ao longo do tempo, de tal forma que hoje a qualidade ela é vista como um diferencial, ela é vista como uma vantagem muito importante. Eu mesmo, esses dias, fiz a aquisição de um produto, e o produto, para minha surpresa, é de qualidade muito baixa, de uma empresa muito renomada aqui dentro do país, né? E eu estou no processo de devolução do produto, né? E isso causa tanta estranheza que, tipo assim, eu já não vou comprar mais produtos dessa marca, né? Então, perceba como a qualidade é importante. Eu estou falando de um produto, é um produto que não é comestível, né? Agora, imagine quando é um produto que você vai usar dentro de um processo comestível, né? É um alimento, né? Então, isso é muito, muito sério. Então, a qualidade, ela é um fator de diferença, né? A gente até citou alguns outros exemplos que muitas vezes a gente, frente à concorrência, a gente baixa a qualidade do produto para manter ainda o preço competitivo. Não estou dizendo que isso não é uma prática que deva ser aplicada, mas ela deve ser a última prática a ser aplicada no seu negócio. Por quê? Você tem que entender o seu ambiente onde você está inserido. Às vezes, talvez é o momento de você identificar quais são as faixas de consumo dos seus clientes e, de repente, se você aumentar a qualidade do seu produto, você atinge um outro nicho de mercado, uma outra faixa de consumo que antes você não tinha, tá? Então, a gente já falou um pouco disso. Uma outra coisa muito importante, né, é a identidade da empresa. Missão, visão, valores, né? A gente falou que essa identidade da empresa é muito importante porque ela mostra para o negócio, para a comunidade, para o ambiente econômico, a sua empresa, o que ela é, inclusive para que a gente possa, inclusive, se deseja ou não trabalhar naquela empresa, né? Então, será que é uma empresa, de acordo com os meus valores, será que essa empresa ela reflete coisas que eu
eu respeito, eu tenho valor, pode ser que sim, pode ser que não, e aí você não será uma pessoa que vai dar uma certa produtividade nessa empresa, tá? A gente falou também da questão da fidelização dos clientes, né? É uma coisa muito importante, fidelizar o cliente. Uma forma de fidelizar o cliente é por meio da qualidade, né? É por meio da qualidade, é por meio da identidade da empresa, tá? Então, se é uma empresa que está envolvida com questões que você tem afinidade, então a possibilidade de você buscar o consumo de produtos dessa empresa é alto, né? Então, nenhuma empresa quer ficar vinculada a uma questão que não é moralmente correta, certo? Mas, enfim, a gente falou bastante disso, né? E é legal a gente relembrar aqui um pouquinho, né? De forma bem simplista, né? Então, o que vem a ser uma organização? A gente falou que em administração, a organização tem, tem sentido em associar um conjunto de pessoas, ou seja, combinar esforços que estão individuais em uma equipe. Então, eu vou pegar pessoas com talentos diferentes, com habilidades diferentes, né? Com valores diferentes, e vou organizá-las em equipe com a finalidade de realizar um propósito coletivo. E quando a gente pensa numa empresa, é justamente o que uma empresa faz. Se a gente pegar o nosso exemplo lá do IFE, por exemplo, né, o que é o IFE? Né? Qual é o objetivo da organização do IFE? Ora, somando o talento dos professores, o talento das pessoas que administram a empresa, né? Dos colaboradores de modo geral, as pessoas que cuidam ali da limpeza da escola, que cuidam da manutenção, enfim, de modo geral, todas as pessoas que são parte do IFE, né? Elas estão combinadas em um esforço único em atingir a excelência da qualidade na educação que nós entregamos para vocês. Então, quem entrega a educação não é só o professor, né? Não é só o professor que está em sala de aula. Tem o pessoal da secretaria, tem o pessoal da coordenação, tem o pessoal da conservação, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, né? Que cuida do seu patrimônio que está lá no estacionamento para que você você esteja em sala de aula com mais tranquilidade, não preocupado se tem alguém lá mexendo na sua motocicleta ou no seu carro. Então perceba que é um conjunto de esforços individuais que vão culminar, né, que somados em uma equipe vão ser orientados a um propósito, tá? Então aqui tem um exemplo: empresas, associações, órgãos do governo, entidades públicas, né? E aí, dentro desse contexto, a gente pode identificar alguns tipos de organizações. A gente tem as organizações que são públicas, a qual eu pertenço, né? E a Emilene, que está aí também, pertence a essa organização pública, tá ok? E pertencemos porque nós exercemos uma atividade profissional dentro delas, tá? E tem as organizações privadas, né? Que são as empresas que inclusive podem prestar serviços para uma instituição pública, mas de um modo geral, para ser bem simplista, né? As empresas públicas, elas não buscam lucratividade, elas buscam prestar um serviço. Já as empresas privadas, elas buscam prestar um serviço e também elas buscam a lucratividade da sua atividade, tá? E tem surgido aí nos últimos anos aí o terceiro setor, né? O terceiro setor ele tem se mostrado bastante interessante, tem tido bastante investimento, tá? E ele meio que tenta, talvez não seja nem isso, mas de certa forma ele faz, né? Ele busca preencher lacunas que as instituições privadas não entregam e que por algum motivo as instituições públicas também não conseguem atender essa situação, tá? Então o terceiro setor tem se mostrado muito interessante, tem sido uma instituição, uma organização muito importante nos últimos anos aí, com boas representatividades, tá? Bom, a gente falou também da gestão de pessoas, né?
a gente falou da importância de construir um time, né? E aí cada elemento, né, da empresa é uma engrenagem aqui na construção de um propósito. Então, pegando de novo o exemplo emprestado lá do IFE, quando vocês entraram no curso, né, de técnico em informática, né, vocês tiveram aula lá, não lembro com quem foi o primeiro professor, mas desde os primeiros professores do primeiro semestre, né, assim como os professores do segundo, né, e agora do terceiro semestre, cada um foi encaixando, né, uma peça, foi encaixando um parafuso, uma engrenagem aqui na qualificação de vocês, para que vocês possam ser um profissional mais completo. Não vou dizer terminado, que é. Terminado é algo que já se encerrou e nunca se encerra, né? É uma constante, nunca tem fim. Então, vocês estão melhor preparados profissionalmente do que quando vocês entraram lá no primeiro dia de aula, né? E aí esse time, ele é muito importante, né? De novo, você tem que ter professores interessados, professores comprometidos, você tem que ter colaboradores da escola, né, comprometidos a receber vocês na secretaria, fazer a matrícula, pegar os documentos, né, fazer a rematrícula, né, o pessoal do sociopedagógico, o pessoal da direção. Então, toda essa equipe aqui, ela tem que estar alinhada, ela tem que estar alinhada a um propósito. E qual é o propósito? É pegar o aluno aqui que não tem uma formação profissional e levar ele até o final do curso, melhorando a sua qualidade profissional, tá? E é uma tarefa muito difícil isso, né? Porque nem todos chegam iguais, porque todos vocês, vamos assim dizer, são produtos diferentes, né? Vocês não são iguais. E essa equipe toda, né, tem que trabalhar de forma não individualizada, porque daí a gente fica muito no pessoal, muito no individual, mas de uma forma coletiva individualizada, trabalhando coletivamente com um propósito, mas respeitando cada um, né, do que pensa, ouvindo, né, e trabalhando esses detalhes. Então, gestão de pessoas. Agora, nós estamos falando de uma empresa pública. Agora, pensa numa empresa privada, né? Uma empresa privada, ela tem o mesmo objetivo. Ela quer pegar, se a gente pensar numa indústria, numa montadora de automóveis, ela vai pegar de um lado, na entrada de um lado da empresa, um monte de peças e vai organizar esses colaboradores, essas pessoas, de forma que cada uma encaixe uma peça ao ponto que, ao final, você vai ter um automóvel montado, né? Vamos dizer assim, construído, tá ok? Se tiver alguém aqui que não está motivado, esse automóvel não vai vai ter problema de qualidade, né? Se tiver um professor nesse trajeto aqui que não está motivado, que não está alinhado aos desejos, aos valores, né? À visão do Instituto Federal, a sua formação vai ficar comprometida, tá? Então perceba como é importante, né, uma empresa ter um time de sucesso para que ela entregue um produto de qualidade lá no final para o seu cliente. E aí, a gente estava falando de gestão, né, componentes da gestão, e uma empresa, ela pode ter vários componentes, mas, de modo geral, todas elas têm mais de um desses componentes ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, você vai ter o fundador
Oi, pessoal. Tudo bem? Desculpa aí. Voltei. É que deu um pico de energia aqui, elétrica, aqui em casa, e caiu tudo. Vocês estão me ouvindo aí agora? Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. É que caiu, deu um... Caiu a energia elétrica aqui, voltou agora, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou apresentar aqui de novo. Espera aí. Então tá jóia. Vamos começar de novo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Deixa eu ver aqui, tá tudo... Tá. Vamos lá. Acontece. Vamos lá. Onde que eu estava? Aqui. Muito bem. Então vamos lá. Então a ideia, né, é que uma empresa, né, ela pode ter vários desses itens aqui em sua composição, tá ok? E ela pode ter mais de um. Então eu tenho de um lado, eu tenho um fundador, né, de uma empresa, que é o dono, vamos assim dizer. Ao longo do tempo, esse dono ele pode convidar sócios a fazerem parte da empresa dele, tá ok? Os colaboradores são um elemento chave, né, na composição de uma empresa, ok? Os fornecedores também, porque são eles que vão fornecer parte das peças ou dos elementos que você vai usar na construção, na transformação do produto. Os investidores, que aqui também podem ser os sócios, né? Então, se for uma empresa familiar, de repente tem um tio lá, investidor, que ele aplicou dinheiro, né? E, claro, né, não menos importante, os clientes, né? Então, pode ser que algumas empresas tenham mais ou menos desses componentes aqui, ou todos eles, tá? Esses componentes em sua formação. Então, a partir do momento que eu entendo esses componentes da gestão, eu preciso trabalhar esses componentes aqui, porque cada componente ele tem a sua particularidade, ele tem as suas finalidades. Então, eu tenho os clientes, os investidores, cada um deles com as suas preocupações, tá? E a administração vai trabalhar tudo isso daqui, perfeito? Então, é importante quando a gente está chegando numa empresa e a gente vai fazer um serviço, a gente vai ocupar um cargo de administração, a primeira coisa é entender os componentes da empresa. E aí, com base nesses componentes, né, eu trabalhar estratégias, né, meios, mecanismos de comunicação, né, para que eu possa atender esses componentes da melhor forma possível. Vamos lá, seguindo. Bom, a organização empresarial, a gente viu, né, que ela está diretamente relacionada a como as tarefas são coordenadas, né? Ou seja, quais as tarefas que devem ser feitas dentro de um ambiente empresarial, tá? E isso vai servir como base hierárquica e organizacional dentro do negócio. A gente viu alguns exemplos de hierarquia, né? Departamental, né? Tipo pirâmide, onde eu tenho um topo e tenho uma base, ok? E aí, ó, esse perfil de organização, seja empresa, firma ou negócio, ele vai se adequar a uma determinada organização, né? Otimizando os processos e mantendo uma estratégia mais eficiente. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que quando uma empresa ela já nasce, vamos dizer assim, do ponto de vista profissional, ela já herda, ela já nasce com essas preocupações aqui de processos e de estratégia.
O grande problema é quando a gente fala de empresa familiar. Não estou dizendo todas, mas uma boa parte das empresas familiar, elas nascem da vontade do familiar de ter uma remuneração diferenciada. E aí alguns familiares se juntam, viram sócios e cada um acha que tem que ser de um jeito, que tem que ser administrada a empresa, tá? Eu trabalhei numa empresa familiar, né, aqui em Sorocaba, uma empresa grande, familiar, e era muito doido, né? Cada pessoa da família que era investidor, seja pouco ou muito investidor, achava que a empresa tinha que caminhar para um lado. E isso é muito ruim, porque quem está administrando, e eu não era administrador, eu era da área de TI, né? E quem administra é muito ruim isso, entendeu? Porque fica toda hora tentando alinhar, tá? Mas é uma situação. Mas a empresa familiar, ela pode nascer familiar, ela pode passar um bom tempo da existência dela sendo familiar, mas é inevitável que em algum momento essa empresa se profissionalize. E como profissionaliza uma empresa que é familiar? Bom, você tem que montar um corpo administrativo, um corpo executivo dessa empresa. Então você vai dizer, então eu vou colocar um sócio investidor que vai tomar conta da gestão financeira. Então, dentre aqueles sócios que ali estão, né, é feita uma eleição e uma escolha. Olha, esse aqui se candidatou e aí nós elegemos ele. Então vai ter um executivo de gestão financeira, vai ter um executivo administrativo, vai ter um executivo comercial. E ponto. O que esses caras definirem, os demais sócios investidores familiares vão aceitar e ponto final. E aí aquele mandado de executivo financeiro pode durar aí 2 anos, 4 anos, aí tem que fazer um regimento interno da empresa, tá bom? Mas é necessário, senão todo mundo manda na empresa. Não tem aquele ditado, cachorro que tem mais de um dono ou passa bem ou passa mal? Mais ou menos isso, tá? E aí, ó, dentro desse processo de escolha de áreas, né, que podem ser chaves dentro de uma empresa, a gente falou de algumas sugestões aqui. A gente falou da função financeira, né, que pode ter um executivo que vai ficar responsável por essas questões relacionadas ao financeiro. Você pode ter, se forem 4 sócios, né? Se forem 2 sócios, cada um aqui vai ter que pegar, vai duplicar a função, né? E aí vai pegar uma que tem afinidade e outra que tem menos afinidade. Vai ter que aprimorar ela com o tempo. A função de RH, que vai cuidar das questões pessoais da empresa, né? Das questões empresa, relação aos colaboradores. A função do marketing, né? Que é a questão com o contato, pós-venda, né? Com os clientes. E a função da produção, né? Que é a questão comercial, entendeu? Então, são aqui... professor, mas a empresa que eu trabalho tem mais áreas. Não tem problema. Aqui são as mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? São as mais visíveis aqui para a gente, tá bom? São as mais comuns, tá? Vamos lá, vamos seguir. Eita, aqui não. Fechar. Espera aí, opa, aqui. Bom, seguindo. Então, a gente falou do risco do retorno, né? Que é aquela questão do investimento, né? A gente fez até um exemplo lá, investir na bolsa, deixar na poupança e investir num negócio próprio, né? Lógico que o menor risco é você guardar na poupança. E falando nisso, a poupança tem dado bom rendimento, né? Com a alta da Selic. A poupança é um investimento muito conservador. Então, ele vai dar pouca rentabilidade para você, mas em compensação não tem risco nenhum, né? Investir na bolsa vai te dar uma rentabilidade melhor, a gente viu isso, né? Vai te dar uma rentabilidade melhor, porém, existe o risco da perda de papel, né?
Não sei se vocês têm acompanhado, né? A Magazine Luiza perdeu aí muito dinheiro, né? As ações da Magazine Luiza despencaram aí nos últimos dias, né? A empresa parece que perdeu cento e poucos milhões ou bilhões, né? Não estou me recordando agora. Se alguém lembrar, pode escrever no chat aí se era bilhões ou era milhões. E perdeu muito dinheiro. Inclusive, especula-se, né, o futuro do Magazine Luiza. Para mim, não vai acontecer nada, né? Vai continuar sendo uma grande Magazine e é mais uma empresa que tem aí perdas na bolsa, assim como foi a Petrobras há um bom tempo atrás, né? E recuperou, né? Recuperou, tá? Mas o fato é que na bolsa você pode perder dinheiro, sim, né? Inclusive se você trabalha com a questão da especulação, né? Comprar hoje para vender amanhã e vice-versa, tá? Então você pode ter perdas significativas de dinheiro nessa dança, né? Nesse vai e vem, tá? Mas você também pode ter grandes lucros, né? Assim como as ações da Magazine Luiza caíram, teve ações que subiram, né? Teve ações que subiram e, e deram muita lucratividade para os compradores, tá? E aí tem o negócio próprio, né? O negócio próprio, ele também é cheio de riscos, tá? A gente deu o exemplo lá que poderia comprar um carrinho de cachorrão, montar ali um comércio de lanches, mas você pode ter o risco de, com o tempo, ninguém se interessar por esse tipo de lanche, ou as pessoas não querem comer esse tipo de comida, e aí você investiu um dinheiro, investiu um tempo, e depois de um ano você percebe, olha, isso aqui está dando mais prejuízo do que isso aqui não está pagando nada, né? Pelo contrário, eu estou colocando dinheiro, e aí precisa ver se o negócio está bem administrado, né? Se a resposta está sendo bem administrado, aí você caiu naquela questão do risco, né? Do risco de montar um negócio, tá? Por isso que é importante um planejamento, que a gente já falou, planejamento, conhecer o mercado, saber se isso é um produto atrativo naquele local que você quer montar, né? A gente aqui, né, aquela questão do risco e do retorno, né, em relação à inflação e à bolsa, né, a poupança, né, essa questão, certo? A gente falou, né, aqui, né, em média, né, em 2019 a poupança deu 4,26, enquanto a inflação deu 4,31, ou seja, você perdeu, né? Ela teve a poupança encolheu. Não é que você perdeu, não foi tirado o dinheiro seu. Aquele dinheiro que você tinha lá não compra mais. Então vamos imaginar que um pacote de arroz, no dia que você colocou, no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro de 2020, vou chutar aqui, o pacote de arroz custava R$20. Você chegou lá e colocou no dia 1º de janeiro R$20 na poupança. No dia 31 de janeiro, você perdeu o pacote de arroz com aquele dinheiro lá que você deixou na poupança, você precisava completar mais um pouquinho para poder comprar um pacote de arroz, né? Então, isso que aconteceu. Já a Bolsa de Valores, ela dá uma rentabilidade maior, né? A gente falou que, em média, né? Em média, o rendimento dela foi de 31%. Lógico que esse 31% é o cara que lidou muito bem, é o cara que acompanha o mercado. Um investidor não atento, não preocupado com essa questão da especulação, somando aí os dividendos e os juros sobre capital próprio, ele vai ter um rendimento aí, em média, 10%, 15% ao ano, tá? Agora sim, aí com 10, 15%, você tem uma boa diferença, né? Aqui tá 13, mas se fosse 10, daria 5 mil, né? A diferença aqui. E aí, se você quer ganhar mais dinheiro, o único lugar que você ganha mais dinheiro que aplicando no mercado de investimento é montando o seu próprio negócio, tá? É montando o seu próprio negócio.
Por quê? No seu próprio negócio, você começa colocando 50% acima do valor, tá? Então, ninguém vende abaixo, ninguém compra uma coisa e vende por menos de 50% de reajuste. Aí você fala, nossa, mas é muito alto então, mas é a forma de sobreviver. O cara tem impostos, o cara tem energia elétrica, tem as demandas dele, tá? Então, se você não está contente com o dinheiro na poupança, não está contente com o dinheiro no mercado de valor, no mercado de futuros, bolsa, investimento e tal, investe no seu próprio negócio. É por isso que ser empresário é muito atrativo. Por quê? É o único meio de você ganhar mais dinheiro do que na bolsa. Entendeu? Só que você tem um risco altíssimo aqui também, né? Por isso que tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado, muito bem definido o que você vai fazer e o que você não vai fazer, tá? Muito bem. Continuando aqui, então, a gente também falou sobre qualidade, a gente deu um exemplo, né? Qual é a qualidade presente numa Ferrari, num Fusca e num Fusca novo, né? Então, a gente pode, de forma bem superficial, dizer quais são as qualidades. Só que para mim dizer quais são as qualidades, eu precisaria dizer qual é a qualidade que eu quero buscar. Então, se eu quero buscar a qualidade de conforto, evidentemente, né? Nós estamos falando da Ferrari, ok? Se eu estou falando da qualidade de velocidade também, né? Se eu estou falando agora da qualidade de custo da mão de obra, bom, aí não tenho o que falar, Fusca, né? Certo? Então perceba que essa qualidade, o Fusca é muito fácil de consertar porque ele quase que não tem, a mecânica dele é muito simples, né? Frente a uma mecânica de uma Ferrari, tá? Então a qualidade, tudo isso pode ser medido. Então, eu não posso comparar os três aqui, a não ser que eu encontre alguma coisa que é comum entre eles, tá bom? Então, ó, eu preciso medir esse desempenho dessa qualidade. Eu preciso estar sempre medindo, né? Por quê? Porque eu preciso sempre buscar excelência na qualidade, tá? E eu preciso ver como é que estão os meus desempenhos. Tá tendo muita devolução do meu produto? Puxa vida, é um problema, né? Qual a chance desse cara não comprar mais de mim? Clientes externos e internos, né? A qualidade ela pode ser medida tanto pelos meus clientes externos quanto pelos meus clientes internos, tá ok? O objetivo primordial é monitorar e aprimorar essa qualidade. A gente viu que o aprimoramento da qualidade, ela me possibilita ser um produto diferente. Quando eu vou buscar posicionamento dentro de um mercado com o meu produto, né? Eu até entendo que numa situação de recessão, numa situação de que nós estamos nesse momento, nem sempre é possível buscar pela qualidade. A gente acaba indo mesmo pelo preço, né? Mas existem situações que a qualidade ela pode sim estar presente, mesmo em produtos mais em conta, menos caros, né? De menos expressão em relação ao valor. A gente falou também de algumas eras da qualidade, né? E qual é o foco, o método e as diretrizes. Então, a gente teve a questão da inspeção, que era basicamente uma parte, você olhava, né? A uniformidade dos produtos, se o produto não está com rebarbo, se está na mesma cor, né? Aqui era apenas a inspeção de qualidade. Você tem o controle estatístico, né? Que você faz por amostragem. Então, você tem lá uma linha de produção, uma fábrica que monta celulares. Monta a cada celular, a cada hora sai 10 mil celulares. Você não vai conseguir inspecionar todos os celulares. Você vai fazer uma amostragem, você vai pegar lá, sei lá, 100 celulares e vai ver, né? Vai pegar 100 peças aleatoriamente e vai olhar. Tá tudo certo. Então, isso te dá uma garantia estatística de que todos que estão ali estão com uma boa qualidade. Você tem a era da garantia, né? Que busca realmente impedir falhas. Então, ao invés de eu olhar agora lá no final, eu olho também aqui no meio da linha de produção.
Então, ao invés de no controle estatístico, eu olho só lá no final, quando tudo está pronto. A garantia, eu olho, eu acompanho a qualidade, a gente também chama isso aqui qualidade intermediária. Então, eu coloco etapas na minha linha de produção e em cada etapa eu faço uma verificação de qualidade, que também pode ser por estatística, tá? E tem a qualidade estratégica, né? Que ela é o que o mercado atual pede, entendeu? É a necessidade do mercado e do consumidor. Então, eu quero um produto de qualidade, eu não aceito um produto de baixa qualidade, tá? É essa daqui que as empresas hoje estão buscando, tá? A identidade, né? A gente já falou um pouco, mas a identidade serve para definir a estratégia da empresa, né? O porquê, né? O porquê essa empresa foi criada, o porquê ela foi fundada, né? Então, você pode até, talvez, é até legal, de repente, pegar, né, a história de uma empresa ou outra, mas o fato é, quando toda empresa ela nasce de um propósito, né? E esse propósito, ela vai tentar conduzir ele ao longo do tempo e ela vai consolidar isso na visão, na missão, nos valores, né? Lembrando que essas questões podem mudar com o tempo, né? Porque a sociedade, né, aonde ela está inserida, ela vai mudar, ela vai evoluir. E aí ela pode ir se adequando e também ela pode ir criando tendências, tá? Então é muito importante entender a identidade da empresa, entender a identidade do negócio, tá? A gente estava falando das forças de Porter, né? E a questão da cadeia, né? Então, aqui a rivalidade entre os clientes, né? Então, você pode buscar essa rivalidade, ou melhor, minimizar essa rivalidade com barganhas aos fornecedores, né? Ameaça de produtos substitutos, isso vai influenciar nessa cadeia de valor, nessa concorrência, né? A barganha dos clientes, então o cliente ele está indo sempre pelo produto mais barato ou ele está indo pelo um produto de maior qualidade, né? Ameaça de novos empresários entrar nesse ramo, né? E aí a gente sempre fica com essa dúvida na questão, né? Aqui em amarelo, né? Exclusividade ou diversidade. Então a gente precisa entender, eu vou entregar um produto exclusivo? Se eu for entregar um produto exclusivo, perceba que eu vou ter poucas coisas aqui que eu posso mexer, né? Então, aqui, o poder da barganha do cliente diminui, porque é um produto exclusivo, né? Mas existe a ameaça de produtos substitutos, por exemplo, que pelo fato de não serem exclusivos, são mais baratos. A diversidade, por outro canto, né, por outro lado, ele aumenta a barganha dos clientes, porque ele fala: olha, eu vi esse mesmo produto lá do outro lado da rua por um preço menor, né? Só que a ameaça de produtos substitutos ela é menor, por quê? Porque já tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, entendeu? Então perceba, né, que isso é uma questão que a gente tem que avaliar também no nosso negócio, na administração do negócio, para entender aqui aonde que está o ponto fraco, né? Nessa cadeia aqui, nessas forças que Porter traz para a gente, tá? Aqui, né, a gente falou um pouco de clientes e suas preferências, né? E aí a gente precisa entender, né, que cada vez mais alguns produtos estão ficando personalizados e nem sempre eu vou conseguir atender, né, todas as exigências, todos os desejos dos clientes, né? Ou seja, a minha empresa não vai resolver todo o problema do cliente, né? Então eu preciso deixar claro e de forma objetiva até onde eu vou atender a demanda, até onde eu vou atender a necessidade que esse cliente está querendo, certo? Bom, era isso. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Opa, já está lá.
Voltei aqui. Pessoal, tudo bem então? Tranquilo? Apesar do apagão aí inicial, deu para recordar? Ficou fácil recordar um pouco disso que a gente viu aí ao longo desses nossos encontros aí? Beleza. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou encerrando a aula de administração de negócio, tá? Eu vou estar encerrando o diário. Eu só peço, então, que amanhã, sem falta, pode ser durante o dia ou à noite, acessem o Swap e verifique se vocês estão sendo convidados a fazer o exame, tá? Se vocês estiverem convidados a fazer o exame vai estar liberado para vocês já na segunda-feira. Eu vou deixar o exame para fazer. Tá bom? Combinado? Feito então? Então, pessoal, estou encerrando aqui a aula. A gente já se vê lá daqui a pouco na sala de empreendedorismo, tá bom?